Boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma conversa interessante, né, para empreendedores. Vou esperar aqui um convidado especial. Tá chegando aí para conversar conosco sobre capital de giro, né, e qual a melhor forma para você obter aí na sua empresa capital de giro. Quem não quer, né? Quem não precisa. Então nós vamos falar disso, tá? Vamos só esperar aqui o meu convidado chegar. Vamos ver se ele já está aqui na live, né? Mas nós vamos chamar ele, esperar só mais um minutinho aqui para ele entrar. Eu vou aproveitar e mandar aqui alguns convites também para ninguém perder esse momento especial aqui. Bom, vamos lá convidar algumas pessoas para virem para cá, se juntar conosco. Vamos lá. Aqui, já vamos começar, só esperando aqui o meu convidado, né? Deixa eu avisar ele aqui. Avisar ele aqui que já estamos esperando ele. Muito bem, muito bem-vindos todos aí para mais uma noite de live, né? Aqui em Brasília é véspera de feriado, né? Apesar de ser feriado amanhã, né? Trabalharei normalmente, mas o assunto de hoje, para quem acabou de chegar, né? É sobre capital de giro. Nós vamos falar quais as melhores formas, né, de obter capital de giro. E eu convidei aqui para esse bate-papo meu colega também contador, né, especialista em tributos. E só vamos esperar um pouquinho aqui para ele entrar e já a gente conversa, tá bom? Eu só preciso só mais um minutinho aqui. Ah, ele entrou aqui, ó. Muito bem, vamos convidar ele. Vamos convidar aqui. Peraí. Acontece, né? Esses problemas técnicos assim, ao vivo, é dessa forma, né? Vamos ver se ele vai conseguir entrar aqui. Olha ele aí, chegando, muito bem, todos muito bem-vindos, bem-vindo, Godinho. Bem-vinda, tudo bem? Obrigado aí, viu, Silvana? Eu estava Demorou. aguardando você me chamar, né? Não, sem problema, isso acontece. Demorou pra gente marcar essa live, né, Godinho? Pois é, né? Você acabou indo para os Estados Unidos, né? Ficando um certo tempo lá. E acabou, era para ter acontecido essa live uns 2 meses atrás, né, Silvana? Mas que bom que deu Né? certo aí. Olha, estamos aí Muito bom. com uma boa audiência, né? Eu quero dar boa noite a todo mundo. Nós estamos aqui hoje para uma conversa sobre capital de giro e nós vamos falar de formas, né, as melhores formas de você obter esse capital de giro. Para quem não me conhece, eu sou Silvana Menezes, eu sou CEO da Givalore e hoje eu me dedico exclusivamente a apoiar empresas em crescimento, em expansão, né? E antes, né, de eu começar aqui, eu queria apresentar um pouquinho o nosso convidado, né, José Godin. O sobrenome dele é Patriota também, né? Não, não. Eu sou patriota, mas meu sobrenome não é não. José Gondim Rezende Júnior. Mas eu sou patriota. Tá, brincadeira. Mas eu brinquei aqui porque eu escrevi, ficou com erro de digitação ali, né? Eu vi sua brincadeira. Somos todos patriotas, né? Ele é sócio da FGF, né? Empresário contábil, mais de 15 anos. Atua em vários estados aí do Brasil, né? E graduado em controladoria e especialista em tributos, né? E muito bem-vindo, Godinho. A gente tem um roteirinho aqui, né? Mas na realidade esse bate-papo para ser uma coisa bem descontraída, né? Muito bem-vindo. Obrigado, Silvana. Obrigado pelo convite, né? Igual, era muito tempo a gente queria fazer esse bate-papo, né?
E até apresentar para o pessoal aí, né? Meu nome é José Gondim, como você falou, né? Tenho aproximadamente aí 20 anos de experiência na área contábil. Hoje eu atuo como diretor, né, do grupo FGF, né? Um grupo que está presente aí em 25 estados na parte de revisão tributária. Então a gente tem um negócio que faz a revisão de cadastro de produtos, principalmente no ramo de varejo alimentar. E na contabilidade nós estamos em 15 estados. E a gente fala que o nosso lema, ô Silvano, é paixão e servir. Então a gente quer levar algo diferenciado para o nosso cliente, né? Inclusive dando orientações na parte financeira, dando orientações do assunto que nós vamos falar aqui hoje, que é capital de giro, né? Que é muito importante para as empresas, que muitas vezes não é só você pegar dinheiro emprestado, muitas vezes alguma situação que você faz dentro da empresa que vai te dar capital de giro também. Não necessariamente é só pegar dinheiro no banco ou de capital de terceiros, né? Exatamente. E agradecer pelo convite, né? É legal. É sempre muito bom, eu digo, eu não ficar aqui falando sozinha, né? Para as pessoas também verem que o que a gente fala faz sentido, né? Inclusive, eu fiz uma publicação, acho que saiu hoje, sobre formas de você manter o capital de giro sob equilíbrio sem precisar ir buscar recursos de terceiros, como você falou, né? Mas o que me motivou a convidar você para falar desse tema, Godinho? Eu estava estudando outro dia um material sobre o fracasso e o sucesso das empresas nos primeiros 5 anos. A gente sabe que existem várias causas, né? E eu me deparei com uma estatística bem curiosa, que dizia lá que 80% dos empresários, quando começam com recursos próprios, né? E daí eu fiquei pensando, né? Realmente é quase impossível logo que você abre uma empresa, você ter crédito, né? Então essa é a razão que as pessoas, quando começam, precisam estar organizadas financeiramente para começar com recursos próprios. Você vê isso aí nos seus clientes? Fala um pouquinho para a gente o que você se depara quando um cliente te procura para abrir uma empresa e fala, olha, eu não tenho todo o capital. Com certeza. A maior dificuldade, geralmente, é o profissional, principalmente o empresário que não tem crédito, né, uma empresa que não tem movimento, ele vê nessa dificuldade, né? Principalmente quando é pequeno empresário mesmo, quando é MEI, né? Porque agora tem alguns créditos para MEI, mas antes não tinha. Quando falava que era MEI, o banco nem queria atender, viu, Silvana? Mas para pequenos empresários, tem algumas linhas de crédito aí, né? E teoricamente usando também, hoje os bancos estão usando muito a pessoa física, né? Como garantidora disso. Então, dependendo da movimentação da pessoa física, do sócio, etc., dependendo, tem uma possibilidade de ter algum crédito. Mas é difícil no início, com certeza. Ainda mais quando a empresa, ela não tem, como é que eu vou falar para você? A maioria dos empresários, ele não justifica todos as suas vendas, suas movimentações fiscalmente, né? Então, realmente, é uma dificuldade. Mas eu gostaria de entrar até aproveitando esse gancho, muitas vezes, até antes disso, ô Silvana, falar um pouquinho da crença, né? Do que a gente tem a crença, principalmente nós brasileiros, se a gente for comparar com povos americanos, etc., né? Desde pequeno, ele já é treinado, ele já é, desde pequeno, para ser empresário. E nós, brasileiros, não temos essa cultura. A gente entra na escola para quê? Para ser o quê? Para ser colaborador, para ser empregado, né? Então, eu vejo que a gente tem uma crença, muitas vezes, em relação a isso. E junto com a educação financeira, né? Por quê? Porque as escolas não ensinam educação financeira, né? Então, quando a gente vai montar uma empresa, e muitas vezes os empresários não sabem que tem alguns órgãos importantes, que é igual o BNDES. O BNDES, BNDES não, principalmente aí os órgãos que vêm, Sebrae, como órgãos que auxiliam o empresário para fazer. Muitas vezes o empresário chega para a gente e ele não tem noção do que é, quantos reais que tem, quanto que ele tem que ter para abrir um capital social, quanto que ele tem que ter para colocar a empresa em movimento, né? E o capital de giro é isso. Para que ele coloque a empresa em movimento, ele precisa de alguns itens, por exemplo, maquinários para ele colocar, né? E como que ele vai adquirir esse maquinário, né? Ele vai financiar esse maquinário?
né? Ele vai entrar com porte, será que ele vai ter que colocar todo o dinheiro e vai ficar sem fluxo para ele trabalhar na empresa, né? Então, eu vejo que é um desafio dos nossos empresários hoje, ele ter essa vivência e essa parte. Fora a burocracia, né? Que a burocracia também é um dificultador também, né? A burocracia acho que até faz parte, né? O problema é a informalidade, né? Eu lembro, quando eu abria de valor em plena pandemia. E eu lembro que quando eu fui abrir a conta, o banco falou assim para mim, olha, você ainda não tem um ano de CNPJ, então você não pode abrir a conta bancária. Mas como estava na pandemia, eles estavam sendo um pouco mais flexíveis e eu acabei conseguindo abrir a conta. Então, você imagina, disse, uma empresa que começa, que quer começar formalmente, ela não consegue nem no primeiro ano, nem sequer abrir uma conta no banco, né? Então, como é que ela vai conseguir crédito? Realmente é muito difícil. E também, aproveitando, né, o assunto aí que você trouxe, eu estou fazendo um curso, estou dando um curso, né? Ministrando um curso. E lá eu falei sobre plano de negócios. E que tudo que você falou aí, do que vai ser necessário para começar as atividades da empresa, ele precisa ser previsto lá no plano de negócios. Né? Você tem que saber quanto que você vai precisar para investir no início das atividades e para se garantir durante um tempo. Né? Então, assim, ó, eu, por exemplo, a minha empresa aqui, ela começou a dar lucro depois de 2 anos. Como é que o empreendedor se sustenta durante 2 anos? Ele precisa ter capital de giro, né? Isso mesmo. Porque a empresa não dá lucro ainda. Então, assim, existe um planejamento que daí vem da cultura, como você falou, da educação, né? Que dificulta bastante. Mas o que a gente pode falar? Né? O que você vê aí que pode ajudar? O cenário é esse, não tem muito como fugir, né? Mas o que você acha que dá para fazer aí para melhorar nesse início, pensando assim em quem está começando? Primeira coisa que eu vejo, fora isso, né? O Business Plan, que é o plano de negócio, eu acho que é importante, mas nem todos fazem, né? Eu acho que é importante o quê? A gente levar em consideração, quando eu for montar um negócio, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de maquinários, vou precisar de um capital de giro, no mínimo eu tenho que ter um fluxo de caixa, né? Um fluxo de caixa que eu vai ter a condição de eu ter esse direcionamento, né? E teoricamente, eu ter uma contabilidade para que ela consiga mensurar e me ajudar em relação a isso aí, né? Mas alguns linhas de negócio, hoje, uma linha de capital de giro, que é praticamente o Pronamp, ele tem uma linha bacana do Pronamp, né? Tem algumas linhas que é em relação à inovação, né? Mas a maioria desses créditos de curto e longo prazo realmente vai ser efetivo para as empresas que já têm, no mínimo, 1 ano de faturamento. O ideal é o quê? Comece a abrir empresa. Você está com a ideia de abrir empresa e colocar ela em funcionamento, já abre o CNPJ, né? Já abre o CNPJ para que ela comece a ter uma vida essa empresa. E muitos bancos, eles conseguem te dar uma previsão, eles aceitam previsão de faturamento. Então, quanto que a minha empresa vai faturar? A minha empresa, minha lógica da minha empresa faturar no primeiro ano é 30 mil mensal, né? Então, faz uma previsão de faturamento. Se tiver um plano, melhor ainda, que você consiga dar um direcionamento que a empresa vai ter gás, etc., para que ela tenha condição de pagar esse recurso. Eu costumo falar também para meus clientes que não adianta também eu pegar o dinheiro emprestado se for o capital de terceiros, se for a melhor escolha. Eu tenho que saber empregar ele. Então, não adianta eu pegar um empréstimo, um capital de giro, se esse capital de giro não vai gerar o quê? Uma receita. Muitas vezes já aconteceu casos de pegar empréstimos, etc., que talvez era uma condição até boa, mas que esses empréstimos eles não geraram caixa para a empresa. Se o empréstimo não gerar caixa para a empresa, teoricamente ele vai ser consumido. E, teoricamente, eu não vou conseguir pagar esse empréstimo. Então, como que eu vou ter essa visão? Através do fluxo de caixa, através desse acompanhamento, através do financeiro, né? Que eu vou ter esse acompanhamento, né? Então, resumindo, temos várias condições. Tem conta garantida, que é o caso, né? Tem também o caso aí também de investimento, de linhas na parte de inovação, como eu falei, que é também, teoricamente, tem uma empresa que tem uma dívida X, PTO, um percentual,
Mas talvez ele pode trocar, ele quer inovar, é uma empresa de tecnologia, ela pode trocar a dívida, por que não, né? Então tem várias possibilidades nesse ramo e também alguns leasing. Leasing também, até pegando esse gancho, Silvana, o leasing, poucas pessoas sabem que ele tem um benefício tributário, né? Que ela dá fluxo de caixa. Então, ou seja, principalmente para empresas de lucro real. Então, a empresa que é lucro real e ela faz através do leasing, ela ganha em fluxo de caixa porque ela aproveita. Então, em 36 meses, ela paga em 60, geralmente. Então, essas são algumas das particularidades aí em relação a esse processo. Mas, resumindo, se a empresa ela está começando, o ideal é ela ter faturamento, tá? No início ela vai conseguir ter um planejamento aí, mas o ideal é ela começar a ter faturamento, porque só com faturamento que os bancos vão começar a dar oportunidade para ela, né? Eu falo assim, Jim, que é dinheiro, você tem que pegar dinheiro para fazer dinheiro, né? Não adianta Isso você mesmo. pegar um empréstimo para tapar buraco e pagar dívida que não, como você disse, que não vai gerar nova receita, que não vai fazer com que você consiga pagar esse compromisso, né? É bem interessante. E também você falou do Pronamp, né? E realmente eu falo muito aqui para meus clientes da questão da formalização legal, né? Muitas vezes até tem o CNPJ, mas não emitem nota, né? Ou emitem nota parcial, não emitem nota de tudo, enfim, aquele jeitinho, né? Aí quando nessa situação que, um exemplo é do Pronamp, né? Os bancos eles vão olhar o teu faturamento oficial, aquilo que você emitiu nota. Oficial, que emitiu de Aí nota. aquilo que não adianta ir aí pedir para a contadora me dar uma declaração de faturamento, que não adianta, não é isso? Não adianta. E cada vez mais, por exemplo, quando nós estamos em 15 estados, para você ver, o Banco do Nordeste, eles não estão aceitando mais demonstrativo gerencial. Eles pegam a ECF e a ECD. Né? Então, cada vez mais, os bancos eles vão estar mais antenados com as demonstrativos oficiais. Né? É claro que isso hoje ainda é a minoria, mas Pronamp, por exemplo, ele já foi automaticamente ligado ao ECAC, que é o Caixa Postal, que é uma autorização que o governo soltou, dando já o percentual ali de 30% do faturamento, já dando crédito, que foi um benefício para pequenas empresas. E muitas empresas que tinham essa informalidade, elas foram prejudicadas nesse sentido desse crédito, né? Então, e às vezes tem muitos créditos, a gente pensa que não, tem alguns. BNDES tem muito crédito bacana, né? A gente fez, por exemplo, capital de giro, a gente está trocando, nós mesmos aqui estamos analisando uma troca de crédito em relação à inovação, estamos analisando isso, porque eu estou trocando um crédito que, teoricamente, uma dívida de 1,4 ao mês, tá, pessoal? Há uma dívida de 8% ao ano, olha para vocês verem. Então, talvez, não é só quem quer contratar, talvez a dívida que você tem, ou o empréstimo que você tem hoje, você pode ver, porque nada mais é do que eu comparar o custo financeiro. Isso é um custo financeiro, né? Então, se eu posso diminuir, por que não, né? E novamente, frisando para o pessoal, né, Silvano? Eu só tenho que contrair para que eu consiga escalar. Se eu não tiver que escalar, muitas vezes, já vi casos de pegar empréstimo para distribuir dinheiro aos sócios. Então, a gente lembra isso na contabilidade como o princípio da entidade, não misturar os patrimônios, né? O patrimônio do sócio com a pessoa jurídica. Isso é muito importante. Já vi muita empresa quebrar por conta disso. Né? Com certeza você já viu também, né, Silvana? Então, isso é muito importante a gente frisar, né? Tudo que a gente fala, né, e todo o assunto que a gente traz quando a gente fala de gestão empresarial, do modo geral, sempre reflete no financeiro. Sempre. Todas as ações, por isso que a gente está falando de networking, a gente está falando de qualquer outra coisa, tudo reflete no financeiro. E a questão do capital de giro, né, além de você tem que estar formal, né, você tem que estar... Né, emitir nota, tudo bonitinho, você tem a questão do planejamento. Como é que você vai se organizar para usar esse recurso? Né? Então, acho que isso é muito importante. Antes mesmo de buscar o capital de giro, você precisa organizar para quê? Né? Onde é que você vai colocar esse dinheiro? Para quê? Né? A gente conversa muito aqui, Silvana, a gente tem, na empresa aqui, tá? A gente tem, e a gente
para escalar, a gente falou, olha, a gente vai trazer investidor, a gente vai... mas para quê? Para que eu quero? Porque antes de eu ir atrás, eu tenho que saber aonde que eu vou investir, aonde que eu vou canalizar. Porque senão eu faço um compromisso, eu tenho um custo financeiro e eu tenho que custear aquele custo financeiro. Ele não pode sair da minha operação. Ele tem que multiplicar. Então, isso é importante. E tem muitos empréstimos e essas linhas que dá carência. Então, principalmente no início. Então, tem linhas aí no mercado que dá carência para quem está começando, né? E alguns deles têm que dar garantia, né? Que aí reduz um pouco a taxa, outros não. Temos linha de crédito que dá garantia da própria carteira, quem já tem carteira, dá garantia da carteira como recebimento, que também diminui um pouco mais esse percentual, essa taxa, né? E tem alguns capitais de giro que, teoricamente, vinculado a isso, tá? O que eu queria também frisar, Silvano, se você me permite, muito pouco usam de também usar o fornecedor como capital de giro, né? Porque se a gente for pensar aqui, vamos falar do prazo médio de recebimento, né? Que é a partir a partir do momento que eu vendi e eu vou receber, e o prazo médio de pagamento, a gente fala desse ciclo, né? Que a gente fala de ciclo, né? Financeiro, né? Que esse é onde que eu preciso do meu capital de giro, né? Tem empresas, por exemplo, nós temos uma empresa aqui, para você ter ideia, Silvana, é uma empresa de terceirização de mão de obra. Essa empresa, eu presto serviço para ela hoje, eu vou receber depois de 75 dias, para você ver. Olha o período que eu preciso de capital de giro para custear, principalmente sendo mão de obra, por ser uma empresa de terceirização de mão de obra. E o mais importante é eu entender do meu negócio, ou procurar pessoas que entendam. Se eu não sei o prazo médio de recebimento, se eu não sei o prazo médio de pagamento, como é que eu vou saber o quanto que eu preciso de capital de giro e aonde que eu vou, né? Captar esse capital de giro, né? Então é importantíssimo eu saber disso, Mais né? uma vez, a importância da organização financeira e contábil, né, Rodinho? De Isso você mesmo. ter informações para você poder analisar. Então, assim, é até uma frasezinha que eu falo, né? Sem dados não tem gestão, né? Não existe gestão sem informação. Você precisa ter. Então, se você não conhece o prazo médio de pagamento, de recebimento, como é que você vai planejar alguma coisa, né? Fica E o difícil. máximo, né? E o mínimo, fluxo de caixa. Tem empresas, eu costumo falar o seguinte, que tem dois demonstrativos que é super importante. O fluxo de caixa, né? E também o DRE. O DRE é o econômico, e nós contadores sabemos muito dele, mas o mais importante é o fluxo de caixa, porque o econômico eu vejo a empresa falindo aos poucos, né? O fluxo de caixa ele fala e de uma hora para outra. Faltou caixa, como é que eu vou pagar, né, Silvana? É, não, o fluxo de caixa é uma ferramenta ali que a gente usa praticamente diariamente, né? Ou pelo menos uma vez por semana a gente analisa e olha como é que tá a situação, enfim, né? E a partir dele você consegue tomar decisões antes mesmo que ela aconteça. Já a Isso mesmo. DRE é para você analisar depois que encerrou o mês e coisa e tal, você olha, né? Agora, fluxo de caixa não, fluxo de caixa você trabalha com o presente e com o futuro, é uma ferramenta poderosíssima, mas infelizmente, né? Nem todo empresário, às vezes... sabe que agora me lembrei de um cliente meu, eu fiquei assim, bem até chateada com ele, sabe? Que ele falou assim, não, pois é, Silvana, mas ele queria desistir do contrato aqui conosco, ele falou assim, olha, é porque tá pesado para mim, para vocês fazerem só os agendamentos das contas a pagar. Eu falei, o quê? O que acontecia? Eu mandava para ele os relatórios gerenciais e ele não olhava. E eu ficava, você quer conversar? Você quer que eu pare para analisar contigo? E ele, apavorado, porque a empresa não estava indo bem. E ele me falou assim, ó, Silvana, eu não olho, me dá pavor só de olhar. Eu fico desesperado Sim. de olhar. Sim. E eu falei, mas como assim? Você precisa olhar justamente agora. Sim. Se você não olhar, né? Aí eu parei, olhei com ele, peguei e falei assim, vamos olhar aqui, ó. Aí ele tinha 2 meses recentes que tinha dado um resultado melhor. E eu parei e falei para ele assim, o que você fez nesses 2 meses? O que aconteceu nesses 2 meses? Vamos olhar aqui. Aí eu fui abrindo as informações, fui vendo que ele tinha feito umas promoções de venda e coisa e tal. Eu falei, olha, viu, é isso aqui que funciona. Tá aqui o resultado. Então, assim, as pessoas às vezes, não sei,
vezes até por medo de olhar para os números mesmo, né? Ou por desconhecimento. Aí eu conversei com ele e falei, não, você não pode deixar de fazer, porque o que eu faço aqui é uma coisa que vai te dar subsídio para tomar decisão. Aí fui, ele não desistiu, ele entendeu, acho que agora ele entendeu. E ele vai seguir, a gente vai continuar aqui, né, prestando esse serviço para ele, e espero que ele dê mais atenção, né? Porque também não adianta só contratar um bom contador, um bom gestor financeiro, se você não fizer o seu papel, não é isso? Com certeza, né? E o gancho nisso também, eu até pegando um gancho nesse ponto, a gente, pegando o ponto até do fornecedor também, que é essa gestão, né, que a gente acompanhando tanto gestão financeira, nós tínhamos um cliente no Pará, que era aquele cliente antigo, tá, Silvana, que ele pensava que ele tinha dinheiro com o estoque dele lá em cima, né? E muitas empresas comerciais, ela pecam, né? Muitas vezes ela está devendo, ela faz compromisso, e muitas vezes ela não está tendo uma gestão de estoque aonde está o dinheiro também, né? Então, assim, eu lembrei também outra forma também da gente fazer fluxo de caixa, tendo um estoque ideal, que não vai causar ruptura, que é a falta de produto lá na prateleira, mas que ele vai trazer para ele também fluxo de caixa e não trazer algo, porque um estoque alto eu vou ter que comprar, todo jeito, os produtos normais, isso no fluxo de caixa, talvez eu precise de capital de giro, onde que eu faço empréstimo, né, ou compro mais caro, e isso isso vai pegando o meu resultado, né? Então é uma forma também, para quem está nos acompanhando, também acompanhar o estoque também, que é, principalmente em empresas de comércio, que é importantíssimo acompanhar estoque para que não tenha o dinheiro, não fique no estoque. E tem cliente também nosso, Silvana, que o próprio fornecedor paga todo o estoque dele, você acredita? Ele trabalha praticamente com todo o dinheiro em estoque, ele não põe um recurso dele. Então, a empresa, para chegar nesse nível, ela já está num nível diferenciado, né? Então, lembrar, quanto mais eu estou sendo financiado pelo meu fornecedor, melhor. Tem de pensar, né? Porque automaticamente eu estou tendo condição de ter um fluxo mais tenso e do lado de cá eu estou tendo um recebimento mais rápido, né? Esse é um ponto que eu gostaria também de frisar com o pessoal. E outro ponto é o investidor anjo, que a gente não falou também, né? Que tem muito no mercado. É outra forma também de colocar dinheiro na empresa, né? Então, outra forma de colocar dinheiro na empresa, capital de giro, é arrumar outro sócio. Mas sócio a gente sabe que é muito difícil, né? É uma situação que não é fácil, né? Ou talvez o investidor antes, que tem muitas empresas, quer deixar aqui também o link, que quem está nos acompanhando talvez, anjodobrasil.net, que é algo lá que tem, se você quer procurar, investir, ou tem esse site que é bem bacana de talvez você pesquisar aí e talvez conhecer um pouco mais em relação a esse mercado. Tem muita gente querendo investir em startups, que aí é uma forma até diferente de montar a empresa também, né, Silvana? Mas mais uma vez, o investidor vai querer ver o Vai seu querer plano de controle, com certeza. negócio, ver quanto que a empresa gera de lucro, né? Então Com precisa estar organizado certeza. também. Não tem por onde fugir, eu digo. Para você poder ou ter um fluxo ou de recursos próprios, como você deu exemplo aí, né? Ou de recursos de terceiros, você precisa estar organizado. E, infelizmente, né, no primeiro ano, muitas vezes é um pouco mais difícil, né? Então, realmente precisa também ter para começar, acho que um capital próprio, né? Além disso, assim, o que mais que você falaria do modo geral, assim, recomendaria para quem está começando? Então, primeira coisa é realmente do capital próprio. Muitas vezes você vai ter que usar o seu CPF, muitas vezes para começar, né? E procurar parceiros, né? Parceiros para começar a alencar esse negócio para ver se começa a trazer mais oportunidade para a empresa, né? Maquinário, geralmente, se for empresa de maquinários, dependendo da prestação de serviço, é mais tranquilo. Porque aí ela não depende tanto de investimento, né? Agora, a empresa que é comércio, geralmente é difícil você começar sem ter maquinário, sem ter um investimento grande por aí, né? Então, o interessante é o quê? Você fazer um plano de negócio, realmente
ver, organizar direitinho quanto que vai ser isso, como que vai ser o faturamento dessa empresa, de acordo com o tempo, colocar ali já uma prudência em relação ao aumento de faturamento, no mínimo de 6 meses, para segurar, para que não tenha surpresa. Muitas das empresas que quebram nos 2 primeiros anos é falta de planejamento e falta de conhecimento. E muitas empresas começam dessa forma. Ela não tem visão de fluxo de caixa, e fluxo de caixa quebra empresa. Né? Eu falo que o fluxo de caixa quebra muito mais do que a falta de lucro. Um exemplo, eu atendo muito aqui empresas da área da saúde, clínicas e consultórios, né, médico, odontológico, até veterinários. E alguns aceitam convênios. E os convênios aqui no Brasil, eles demoram 60, 90 dias para repassar o valor. É um ciclo longo. E se você não tiver capital de giro para fazer sua operação rodar, com os seus funcionários, você tem que pagar com 30 dias, né? Isso mesmo. O seu aluguel, as suas despesas. Então, assim, você tem o lucro, você vai ter o lucro, só que o lucro daqui 90 dias. Você não tem o giro, não tem o capital de giro. Então, isso quebra muito mais, né? Usando esse exemplo, que eu acho que é uma forma bem fácil, assim, de fazer o pessoal entender, do que você não ter lucro. Com certeza. Conta uma coisa, Rodrigo, conta um caso de sucesso e um caso de fracasso aí do cliente seu, que começou e não conseguiu andar e vice-versa. Então, vamos contar um caso de sucesso, é principalmente esse cliente que eu estou falando para você, né? Que hoje, praticamente, todo o capital dele e gestão da empresa, ela é feita praticamente capital de terceiro, e ele consegue gerir isso muito bem, né, em relação e multiplicar isso em relação, para você ter ideia, principalmente na parte até de colaborador, a maioria é um mercado de varejo, e lá dentro ele tem pessoas que ele utiliza o fornecedor para fazer papéis lá dentro dele, para você ter ideia, né? Então, assim, ele utiliza muito bem o terceiro para utilizar o investimento que seria dele, né? Então, ele usa o poder de barganha dele, e automaticamente é um potencial, ele não é tão pequeno, né? E teoricamente, um caso ruim, né? Um exemplo que eu te dou, praticamente é esse cliente, né? Esse cliente que, teoricamente, ele não tinha tanto controle, né? A gente entrou para ajudar nesse controle, e dinheiro todo estava em estoque, falta de controle. Então, esse cliente, ele chegou até a sair da gente depois, né, por causa de opção, ele não adaptou com a forma de gestão, porque a gente foi lá para dentro, né, e realmente ele não adaptou com a forma. Então, nós empresários também, às vezes, é igual você falou. Se realmente a gente falou para ele o que estava ruim, que o estoque dele estava alto, mas a forma de gerir dele era aquela, e teoricamente ele não se adaptou. E um case que é muito importante para todos, que é próximo daqui, foi em patrocínio esse case, foi uma consultoria que nós fizemos, tanto com a falta de controle financeiro traz para a gente, e muitas vezes a gente pensa que está em família. É uma empresa familiar que chamou a gente para fazer a auditoria e consultoria, e essa empresa ela não tinha baixa, ela não tinha controle financeiro, não tinha conciliação financeira. Quando a gente foi ver, os filhos estavam passando o pai para trás. Né? Então, assim, ou seja, a empresa está numa situação ruim já, né? E automaticamente ela já não estava controle de pagamento, e como não tinha conciliação, todos os pagamentos que eram feitos ia para outra conta, e lá no sistema colocava outro, que foi como se fosse outro pagamento, né? E a gente viu aquilo dali, foi passar para o pai de uma forma, né? Mas ele não entendeu também muito bem, e ele estava fechando os olhos. Eu acho que ele não acreditava que aquilo estava fazendo a família dele. Então, é um case até para você ver que, ou seja, falta de fluxo de caixa, ele começou a vender os bens dele por falta de controle financeiro. E isso estava por falta de controle interno, né? Então, a gente entender o empresário, ou os profissionais que estão aqui na live, e o processo financeiro ele é muito importante, né, Silvana? Eu costumo falar que a parte de gestão é muito importante, estratégica, gerencial, mas aquela parte ali operacional, que é baixa de título, que é conciliação, ela é fundamental para que consiga ter as outras
os processos a seguir, né? Para frente, né? Então, assim, são os Associado com a contabilidade, cases né? associados Tem que à estar associado contabilidade, com com certeza. a contabilidade, né? Com a parte Isso, fiscal, tributária, né? São partes que se complementam, né? Que agregam valor aí para o empresário, não é? isso. E um ponto importante também, não sei, as empresas que, até para os que estão acompanhando a gente, pessoal aí, a parte de recuperação tributária, né? Também, claro que as empresas que estão começando, talvez ela não tenha esse viés. Mas as empresas que já têm uma movimentação, muitos colegas nossos, talvez por falta de conhecimento ou por muito trabalho, ou não ter assessoria, acaba não segregando as vendas quando está fazendo as vendas. E isso é uma oportunidade de trazer fluxo de caixa e capital de giro para as empresas. Então, muitas vezes, antes de buscar fora, avalie internamente para ver se não tem ação. Muitas empresas não fazem, né, uma contabilidade correta, a provisão de 13ª, a provisão de férias, uma provisão de depreciação, né, uma depreciação, que isso vai gerando o quê? Vai gerando capital de giro, ela vai gerando mais recurso na empresa, porque se eu for tirando recurso da empresa, a hora que eu tiver que despende de recurso para comprar o bem, automaticamente eu vou ter que eu recorrer para recurso externo, né? Ou seja, são algumas dicas para que quem está acompanhando a gente, para que ele consiga, né? Eu costumo falar que cada ação, e elas juntas, ela dá um resultado enorme, né? De pouquinho em pouquinho, né? Você estava falando aí, eu lembrei de um caso também, bem recente, uma pessoa que eu conheci. Ela não chegou a se tornar minha cliente, mas ela foi abrir uma loja e ela tinha uma ideia do que ela ia gastar. Só que aconteceu, ela não chegou assim a fazer um plano de negócio, mas ela tinha uma ideia do que ela ia fazer com o recurso que ela tinha disponível. Só que chegou na hora de alugar a sala e deu um problema e ela precisou pagar uma caução para poder alugar a sala. Aí ela acabou gastando boa parte do capital de giro que ela tinha para poder viabilizar o aluguel daquela sala, né? E depois, pouco tempo depois, ela viu que sem o capital de giro ela não ia conseguir seguir em frente, ela acabou tendo que fechar e teve um prejuízo danado. Então, assim, ó, eu acho que as pessoas, né, antes de abrir, precisam avaliar muito bem o capital que tem, né? Principalmente nesse primeiro ano. E se não tiver suficiente, não faça, não comece. Espere o Isso. momento certo, né? Ou, é, ou procure uma forma melhor para que você readeque isso de acordo com o tempo, né? Para que você tenha segurança, né? Para não complicar, porque se você for abrir uma empresa para complicar a pessoa física também, né? É complicado, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo obra, né? Estou fazendo a obra e minha preocupação não é não atrapalhar meu fluxo de caixa. Então, eu tenho uma planilha de fluxo de caixa, ó, o que vai entrar esse mês, o que eu tenho que fazer, porque não pode faltar fluxo de caixa. E é isso que o nosso empreendedor tem que fazer. Quanto que é meu custo do meu produto? A meu custo é tanto. Qual que é a minha precificação? Para me pagar minha despesa fixa, quanto que eu tenho que precificar? Qual que é a minha margem, né? E se ele não tiver conhecimento, procure alguém que tenha conhecimento. Tem sempre um colega que está ali pronto para prestar serviço para ele e ajudar ele, né, Silvana? Porque muitas vezes eles começam, Silvana, e ele não tem condição disso, nem precificar. Aqui a gente vê muito empresário que joga. Como é que você precifica, amigo? Ah, não, eu jogo 50%. E ele pensa que o 50% é margem. Muitas vezes é o markup, porque ele nem sabe que tem tributo ali dentro daquele valor. Então, assim, muitas vezes o empresário pensa que está ganhando e muitas vezes não está ganhando e não está pagando a despesa dele, né? E a hora que ele vai ver, como ele não mensura isso, como ele não contrata aí o serviço do Gondim na contabilidade e da Silvana no BPO financeiro, ele não vai ter essa visão ali, né? Então, isso é essencial para as empresas que estão iniciando, né? Precificar, né, principalmente produtos. Serviço eu acho até um pouco mais complicado do que produto, né? Mais complexo. Mas, assim, E nós vivemos isso aqui na precificar SF.
Então, assim, precificar produto, né? Não é, quando eu falo, desde que você tenha as informações, é só questão de fórmula. O problema é que muitas vezes as pessoas não têm os custos, né? Não tem os custos, principalmente falando dos custos indiretos, né? O custo direto da compra lá do fornecedor dele daquele produto, ele até tem, mas ele não tem os custos indiretos para poder calcular, daí marcar, para poder saber, né, quanto que ele tem que colocar ali em cima. Então, mais uma vez, é organização e gestão financeira, né? Tudo vai refletindo. E também, às vezes, tem um acréscimo, né, na aquisição do produto, do custo da aquisição do produto, e ele não repassa isso, e isso acaba comprometendo aí também o capital de giro dele por não estar precificando corretamente, né? Então, assim, como você falou, são várias coisas que dá para fazer, né? Não somente recursos próprios, de terceiros, né? De terceiros é uma opção, existem linhas de crédito, né? Mas normalmente essas linhas de crédito são para empresas um pouco mais, que estão um pouco, pelo menos assim, mais de um ano, né? Pelo menos um ano, né, Mas, a gente faz. E no então, início, ele vai conseguir um valor pequeno, ele não vai conseguir um valor grande, né? Até porque a gente costuma falar, né? Eu costumo falar que todo relacionamento aqui, Silvana, tem a fase do namoro, a fase do noivado e a fase do casamento. O banco não te conhece. A não ser que você tenha um relacionamento pessoa física, você tem uma aplicação com ele lá. Aí é diferente, né? Mas se não tem, é difícil, né? E também uma coisa assim, que é importante que você falou, eu quero só reforçar, né? É buscar ajuda. Se você não tem conhecimento, se você não se sente seguro, né? Ou então você quer ouvir uma segunda opinião, né? Busque ajuda. Não só especialistas como nós aqui, né? Mas existem também o próprio Sebrae, né? Que é um braço aí que eu sou fã, né? Que apoia aí principalmente os pequenos empresários. Eu sempre falo, eu sou garota propaganda, eu sempre estou falando do Sebrae, mas é porque realmente eles têm uma função muito, muito importante, né? Nesse apoio. Eu mesma vou participar agora no que vem, já estou inscrita num programa de inovação do Sebrae, bem bacana, né? Então, assim, tem várias formas de você buscar conhecimento e ajuda, né? Por quê? Fazer a gestão de uma empresa, do modo geral, toda financeira com a contábil, é complexo mesmo, né? Só que você também tem que ter humildade para dizer assim, olha, eu não sei, eu preciso de ajuda. Senão você acaba entrando para a estatística aí, né, de pessoas que quebram os primeiros anos, ou então você até sobrevive, mas assim, com que peso, né? Com que velocidade que você vai crescer, né? Acho que isso é bem importante, né? Isso mesmo. Eu costumo falar assim, desde quando nós começamos o negócio, esse nosso escritório aqui, a contabilidade, são 7 anos, a contabilidade nossa. E a gente, nós não somos casa de espeto, como é que chama? Casa de ferreiro, espeto de pau, não, Silvana. Aqui nós temos reunião mensal todo mês, nós temos nosso orçamento, nós temos o nosso DRE, nós temos o nosso fluxo de caixa, né? Então, assim, e isso é conhecimento. Então, o que eu falo para o empresário? Vá no Sebrae, vá nesses órgãos, procura o profissional, porque é algo simples, não precisa ser algo complexo. É uma planilha simples ali que você vai colocar seus gastos, você vai fazer sua previsão ali e você vai ter uma visão de onde você quer chegar durante um mês, durante um ano, depois durante 2 anos. Você vai ver quantos produtos você vai ter que vender. Então, o Sebrae é muito bom para isso. Inclusive, no início, a gente fez um trabalho com o Sebrae, foi muito bacana, né? Parte estratégica, ajudou a gente bastante. Então, recomendo realmente, pessoal, procurar o Sebrae, que eles ajudam muito. E é grátis. Então, é grátis, né? Então, assim, é ir atrás, né? Então, é muito bacana. Vai dar uma visão muito bacana para quem quer fazer, né? O processo. E quem precisar, quiser ter uma visão, nós estamos à disposição para ajudar, né? E orientar essas pessoas e profissionais que querem, e empresários que querem empreender, né? Que são tão pouco no Brasil, né, Silvana? Poderia ser muito mais, né? Mas assim, eu te dou até os parabéns, Odin, porque eu já vi contador que não é organizado financeiramente. Eu já vi com os meus olhos. Que não é Não, e todo tem muitos, contador, né? não é?
Eles fecham eu tinha do cliente para depois fechar o dele, né? O nosso a gente fecha pois todo mês, tem um controle bem apurado, né? Se não tiver, nossa empresa, eu estou tem com 130 colaboradores aqui, né? E um faturamento, então assim, se a gente não tiver, como é que a gente não, como é que eu vou ter uma visão de crescimento, como é que eu vou ter uma visão de escalabilidade, como é que tem uma visão, o que as decisões que a gente toma, então a gente é muito sério com isso. E como é que eu vou vender algo que eu não faço em casa, né? Então aí é pior ainda. Então eu vendo o que eu eu nem faço, isso falo, eu né? faço. Eu aqui, o meu financeiro, ele entra no mesmo processo do financeiro de todos os meus clientes. Ele segue o mesmo rito, né? O mesmo processo. Então, eu falo, tem que ser o exemplo, né? E realmente funciona. A De Valor hoje está com 3 anos e a gente vem crescendo a cada ano mais. E hoje, como você sabe, né, nós já estamos atuando fora do Brasil e já abrimos Bacana. uma outra empresa lá, né? Tá no início, a De Valor Estados Unidos. E eu, apesar de ser outra empresa, tem o mesmo nome, né? Eu tenho uma outra parceira lá também. E além disso, agora esse ano também nós lançamos o primeiro curso, né? Para aquele empresário que quer botar a mão na massa, que quer melhorar a gestão financeira dele, né? E também aquele que não tem tempo, né? Mas entende que precisa melhorar, daí ele contrata aqui os nossos serviços, né? Mas sem gestão e sem organização, com certeza, né, não vai conseguir capital de giro, não vai conseguir crescer, né? Então, tudo é importante. Não vai conseguir, isso mesmo, né? E a outra dica, quem que é pequeno, que está começando, tem um MEI. Tem um MEI para ele começar, para ele estabilizar, para ter um CNPJ, para ter um ano de vivência ali, para ele ver como é que é o mercado, né? Tem uma certa informalidade que ainda o MEI, ele ainda consegue trabalhar na informalidade. Trabalhando naquele ano ali no MEI, opa, agora eu quero ir. Vamos para o simples, mais organizado. Já tem uma contabilidade, já tem um resultado ali do faturamento, aí ele começa a linha de crescimento. Por isso que foi feito o MEI, né? Para pegar esses empreendedores menores, né? Inclusive, foi até bom você falar que na próxima quarta-feira a nossa live vai ser justamente sobre MEI. Ó, Vou, bacana. a gente vai falar o que pode e o que não pode no MEI, né? Porque também, às vezes, as pessoas acabam desvirtuando um pouquinho aí, né? A utilização do MEI. Então, semana que vem nós vamos falar justamente sobre isso, sobre MEI. Muito bacana. Mas é isso, Godinho. Você quer falar mais alguma dica aí, alguma consideração para a gente já caminhar aí para o encerramento? A dica é essa, ter um controle financeiro, e o controle financeiro, ele não é difícil. Tem um controle financeiro mais arrojado, controle financeiro que tem... Eu costumo falar, Silvana, que quando eu não tenho, não vamos para o ótimo, não. Vamos ter o bom. Vamos pegar o bom, ter pelo menos uma planilha, mesmo que seja uma planilha, anotar ali o que é considerável os gastos, ter noção da minha despesa operacional, né? Para que eu consiga o quê? Ter uma visão, pelo menos o que eu tenho que pagar e o que eu tenho que receber, né? Tem uma previsibilidade, né? Então, essa é a dica que eu deixo para o pessoal ali, né? E procurar profissionais aí que se você não consegue, procura profissionais, tem muito profissional no mercado aí que tem essa vivência, tem essa experiência, né? Em relação para ajudar aí o pessoal, tá? E me deixa, coloca à disposição para quem que está na live, pode entrar em contato comigo, mandar direct para mim, qualquer dúvida que tiver em relação a essa parte, tanto financeira, contábil, tributária, nós estamos à disposição aí para auxiliar aí vocês aí. Maravilha. Eu quero agradecer a presença de todos, em especial aqui o nosso amigo em comum, Adolir, ficou escrevendo aqui boa noite, né? E a gente empolgado aqui no papo. Muito obrigada, Adolir. Conversei com o Adolir agora mesmo, Adolir é o parceiro aí da Questor, né? Nosso sistema aqui da FGF aqui. Depois nós contratamos o Questor aqui, tivemos uma performance aqui, melhorou muito a nossa performance do sistema aqui. Então, se tiver contador aí que quiser conhecer o Questor é bacana. É um dos melhores softwares, né? Pelo menos assim, dos contábeis que eu conheço, ele é muito bom. E o Adolir é parceiro aqui nosso também, né? Nos encontramos presencialmente recentemente aqui em Brasília,
numa visita dele aqui em Brasília, foi muito bom. E todos os demais que estão aí também, eu agradeço a atenção, né? Eu vou deixar essa live gravada, tá? Godinho, eu te agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo. Depois vamos fazer uma outra aí que a gente já combinou, né, Sim, previamente. sim. E é isso aí. A gente fica à disposição também, né? Tanto eu como o Godinho depois, caso alguém queira fazer alguma dúvida, tá? Estamos à disposição. Godinho, muito obrigada, tá? Satisfação falar com você. Eu que agradeço. Tá? Até a próxima. Espero que seja breve. Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado, Silvana, pelo convite. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.